chamar Caminho da Luz. Só que essa palestra 3, eu programei para ser o encontro da luz, digamos, com a física. Ou seja, passar da ótica geométrica e chegar na ótica física. É quando os estudos da luz e os estudos da eletricidade e do magnetismo convergem para uma única disciplina, digamos assim, para um único saber. E isso acontece com James Clerk Maxwell em 1865. Então, o material é muito denso, porque nós vamos ter que falar um pouco da luz no século XVIII e da física no século XVIII. Depois, o início do século XIX, a luz, e o início do século XIX, a física. E ver quando a luz e a física, vamos dizer, da eletricidade e do magnetismo, se juntam numa física única. Então, vai ter muito material. Então, eu resolvi dividir a palestra 3 em 2 partes. Hoje nós fazemos a parte 1, e vamos chegar até o Maxwell, que é vamos dizer, quem faz a síntese. E, na parte 2, nós vamos trabalhar de Maxwell para frente. Praticamente, vamos trabalhar a segunda metade do século XIX na próxima palestra. E hoje nós vamos trabalhar a primeira metade do século XIX. Nós vamos sair praticamente final do século XVIII, vamos entrar no século XIX, 1800 até 1865. Então, eu só estou explicando porque a palestra 2, então, vai aparecer em 2 partes, e o nosso ciclo, ao invés de ter 8 encontros, vai passar a ter 9 encontros. Bom, hoje nós estamos indo, né, para o encontro 3. A luz e o eletromagnetismo se encontram em Maxwell. Então, parte 1, parte 2. Hoje faremos a parte 1. Que lembrando, sempre eu vou deixar sempre esse slidezinho aqui de lembrete, né, que é sempre o Al-Haytham nos incitando a ler os livros, a aprender, mas sempre aprender com espírito crítico, né, colocando em xeque, colocando em dúvida os ensinamentos que nos são passados. Isso não significa necessariamente, né, contradizer, mas significa trazer a dúvida e questionar. Então, eu estou sempre colocando essa frase extraída, né, da obra do Al-Haytham, para mostrar que temos sempre que ler com dúvidas, sempre que ler com espírito crítico. Então, na palestra anterior, na palestra 2, nós falamos da luz com a revolução científica dos séculos XVI e XVII. E aí listamos, né, todas as contribuições desses que a gente chama de polímatas, né, ou desses, vamos dizer, sábios, né, desses cientistas, né, dos séculos XVI e XVII, da Revolução Científica, que sofreram grande influência do livro da ótica de Al-Haytham e que deram uma contribuição muito grande ao estudo da luz nesse período da Revolução Científica. Então, falamos de Copérnico, falamos de Della Porta, falamos de Brahe, Harriot, falamos de Francis Bacon, Galileu Galilei, Kepler, Descartes, Huygens, Hooke, Thom, Newton e Bradley. Então, falamos desses cientistas, né, desses físicos, astrônomos, muitas vezes médicos também, filósofos, que trabalharam a luz na Revolução Científica. Bom, e chegamos a esse slide aqui chegou a ser mostrado, então eu estou só trazendo o final, né, do século XVIII, aqui nós estamos em mais ou menos, não o final, 1727, ainda é início do século XVIII, quando Bradley, que era um astrônomo inglês, mediu a velocidade da luz e relatou a sua medida nesse artigo aqui da Philosophical Transactions of the Royal Society de Londres. Tínhamos falado sobre isso da outra vez. Falamos também de John Mitchell, né, que é considerado o pai dos buracos negros. Foi aquele astrônomo que, nesse artigo aqui também, Philosophical Transactions of the Royal Society de Londres, em 1784, lança a proposta da existência de buracos negros, que ele chamou de estrelas opacas. E fez também estudos sobre magnetismo e geofísica. Então, também falamos, né, tivemos esse slide da outra vez. Eu estou colocando esse slide aqui só para a gente recontextualizar o final do encontro 2, do encontro da semana passada. Bom,
Falamos de Laplace, que é considerado o Newton francês, que também confirmou a existência das chamadas estrelas escuras, né? Esse Laplace foi um grande físico, um grande matemático, né, da França, né, no século XIX, que é chamado, inclusive, de Newton francês. Ele vive, né, plenamente a sua vida científica no século XVIII e parte dela no século XIX, e morre em 1827, no mesmo ano em que morreu Beethoven. Ele tem esse tratado de mecânica celeste, né, que é considerado, junto com os princípios de Newton, dos livros mais importantes, né, sobre a relação, a importância da matemática na física. Bom, final do século XVIII, esse slide aqui já é novo, final do século XVIII, já vamos dizer, na segunda metade, né, ou já, digamos assim, no último quarto do século XVIII, 1779, esse holandês chamado Jan Ingenhousz realiza experimentos que demonstram que a luz é essencial para o fenômeno da fotossíntese. Até então, não se sabia, não se relacionava a luz, né, vamos dizer, com a vida vegetal. E aí, o Ingenhousz mostra que a luz é vital para o processo da fotossíntese. Quer dizer, a reação básica da fotossíntese é essa reação aqui. Gás carbônico combinado com água, sob a ação da luz, vai produzir carboidratos e a formação de oxigênio que vai ser emitido pelas plantas. Daí a importância, né, do verde, né, do nosso cuidado com o meio ambiente, que é, através da fotossíntese, nós eliminamos gás carbônico, a luz faz esse trabalho para nós, de combinar gás carbônico com água e gerar para a planta os carboidratos, né, a alimentação, e emitir oxigênio. Então, importante, então, é que no final do século, justamente no finalzinho do século XVIII, final do século XVIII, 1779, percebe-se a importância da luz, e o processo se chama fotossíntese justamente por isso, porque é uma síntese feita pela luz, fóton, em grego, né? Luz, foto, né? Então, está aqui, a síntese feita pela luz. Então, importante momento também para o estudo da luz, né, no século XVIII, porque mostra, quer dizer, a importância da luz já numa outra área, né, que é a área da biologia.